Vamos discutir hoje um texto pequeno, porém muito rico, de Antônio Gramsci, que foi publicado no jornal O Grito do Povo em 29 de janeiro de 1916. Estamos nos referindo aqui ao artigo intitulado Socialismo e Cultura. Esse texto faz parte dos Escritos Políticos de Antônio Gramsci, está no volume 1 dos Escritos Políticos de Antônio Gramsci, que foi publicado em 2004 pela edição Civilização Brasileira. E qual é a importância deste texto? Sua importância reside no fato de que Gramsci antecipa aí várias das suas reflexões sobre cultura que posteriormente ganharão corpo nos cadernos do cárcere. No referido artigo, Gramsci parte de duas afirmações. A primeira, de um autor chamado Novalis, que era um pensador do período romântico, do período do romantismo alemão. Novalis afirma que o supremo problema da cultura é o de dominar o próprio eu transcendental, ou seja, o do homem que conhece o mundo. Portanto, fazer com que este homem que conhece o mundo conheça a si mesmo. Pois, sem uma perfeita compreensão de nós mesmos, não poderemos compreender verdadeiramente os outros. A segunda afirmação que Gramsci utiliza, ela é resgatada de Sócrates, a famosa frase, conhece-te a ti mesmo. Para Gramsci, os dois fragmentos permitem refletir sobre os limites e os princípios que devem servir de base para uma justa compreensão do conceito de cultura e, em particular, da perspectiva socialista de cultura. Nesta perspectiva, portanto, na perspectiva do socialismo, o primeiro caminho necessário a ser adotado é o de perder o hábito e deixar de conceber a cultura como saber enciclopédico. Isto é necessário abandonar aquela perspectiva que vê o homem apenas sob a forma de um recipiente a encher e entupir de dados empíricos, de fatos brutos e desconexos. Que o homem, de posse desses dados brutos e desconexos, depois deveria classificar em seu cérebro, como nas colunas de um dicionário, para poder, em seguida, em cada ocasião concreta, portanto, em cada ocasião específica, responder aos vários estímulos do mundo exterior. Portanto, para Gramsci, conhecer não é coletar apenas dados. Conhecer não é apenas ter informações. O saber não é uma coletânea de dados mortos. Gramsci entende que esta forma de lidar com o conhecimento, com a apreensão do mundo, mais especificamente com a cultura, é prejudicial à formação dos indivíduos verdadeiramente críticos. Mais prejudicial ainda se esta forma de pensar a cultura for o parâmetro adotado pela classe trabalhadora. Ele chama o proletariado, mas, na verdade, está se referindo ao conjunto da classe trabalhadora. Lidar com a cultura, dirá o Gramsci, como se fosse um acúmulo de dados, dos quais resultaria um saber enciclopédico, não cria seres críticos, mas tão somente figuras marginais, ou seja, figuras separadas do conjunto da humanidade. E por que este saber enciclopédico ele produziria estas figuras separadas do conjunto da humanidade? Gramsci vai fornecer a sua explicação. Isto ocorreria e ocorre porque o saber enciclopédico produz a falsa ideia de existirem individualidades que são superiores ao resto da humanidade.
uma vez que acumularam na memória um certo número de dados e de datas que vomitam em cada ocasião, criando, assim, quase que uma barreira entre elas e as demais pessoas. O saber enciclopédico, neste sentido, só serve, na leitura de Gramsci, para criar aquele tipo de intelectualismo balofo e incolor, ou seja, inútil e sem finalidade. O intelectualismo, dirá o Gramsci, gerou toda uma caterva, ou seja, todo um grupo de pessoas de presunções e sabichões, ou seja, pessoas presunçosas e que acham que sabem aquilo que, na verdade, não sabem. Para ilustrar esta questão, Gramsci vai falar do estudantezinho que sabe um pouco de latim e de história, o rábula, ou seja, o indivíduo que fala muito, mas não chega a conclusões do seu arrazoado, né? Vai falar do estudantezinho que conseguiu obter um diploma graças à irresponsabilidade e à desatenção dos professores, e que, por isso, acreditam ser diferentes, superiores, até mesmo ao melhor operário qualificado, que cumpre na vida uma tarefa bem precisa e indispensável. É importante observar que, com isso, Gramsci não pretende fazer a defesa do senso comum ou desconsiderar a formação acadêmica em formação do aprendizado, em favor do aprendizado pragmático e instrumental da vida cotidiana. Gramsci apenas está procurando acentuar que o verdadeiro saber é aquele que se constrói em benefício da vida social e, mais amplamente, aquele saber que se constrói em prol da humanidade, como ficará mais claro ainda quando ele vai redigir os cadernos do cárcere, sobretudo no volume 1, onde ele tem profundas reflexões a respeito do que é o intelectual e do que é o pensamento da vida cotidiana. Ao refletir sobre o saber enciclopédico, Gramsci busca, na verdade, acentuar que uma coleção de dados não faz o conhecimento e, muito menos, um indivíduo reflexivo. Ela não produz um indivíduo reflexivo. Ela produz tão somente uma compreensão equivocada da cultura, uma vez que a cultura vai formar aparentemente, né? Ou este saber, ele vai ser apenas um saber pedantesco. Este saber pedantesco não é cultura, como diz o Gramsci, não é inteligência, mas intelectualismo. Portanto, uma coletânea de informações sem nenhum impacto social, sem nenhum benefício para o conjunto da sociedade e para o conjunto da humanidade. Bom, se o saber enciclopédico não é cultura, o que seria, então, a cultura para Gramsci? Gramsci vai definir a cultura como a organização, disciplina do próprio eu interior, apropriação da própria personalidade, conquista da consciência superior. Ou seja, compreensão do eu no mundo e do meu vínculo com o conjunto da humanidade. E é graças a isso, diz Gramsci, que alguém consegue compreender seu próprio valor histórico, sua própria função na vida, seus próprios direitos e próprios deveres. Contudo, Gramsci observará também que a cultura não se produz espontaneamente em cada indivíduo. Esta relação do indivíduo com o mundo e do mundo com o indivíduo, do indivíduo com a sociedade e da sociedade com o indivíduo, ela não se produz espontaneamente. Pelo contrário, ela tem caráter social, é um produto histórico. Daí Gramsci afirmar: mas nada disso
pode ocorrer por evolução espontânea, por ações e reações independentes da própria vontade, como ocorre na natureza vegetal e animal. O homem é, sobretudo, espírito, ou seja, criação histórica. Portanto, produto social e não natureza. Enquanto produto histórico, continuará Gramsci, só pouco a pouco, de extrato em extrato, a humanidade adquire consciência de seu próprio valor e conquista o direito de viver independentemente dos esquemas e dos direitos de minorias que se afirmaram historicamente num momento anterior. E essa consciência se forma não sob a pressão brutal das necessidades fisiológicas, mas através da reflexão inteligente, primeiro de alguns e depois de toda uma classe social, sobre as razões de certos fatos e sobre os meios de convertê-los em bandeira de rebelião e de reconstrução social. Por outras palavras, no intercâmbio dos homens com suas condições materiais e sociais de existência, são estabelecidas as possibilidades de compreenderem criticamente a realidade que têm diante de si e de transformá-la em benefício da própria humanidade e de si próprios. Portanto, mais uma vez, o vínculo indivíduo e sociedade. Gramsci continua observando no seu artigo, ou continua a reflexão no seu artigo, colocando que toda revolução, ou seja, toda transformação profunda da história dos homens, foi precedida por um intenso e continuado trabalho de crítica. Leia-se, reflexão científica da realidade. Foi acompanhado de penetração cultural. Leia-se, compreensão do processo civilizatório, de impregnação de ideias em agregados de homens que estavam inicialmente refratários a ela. Portanto, de indivíduos que resistiam em pensar o mundo de outra maneira. Esses indivíduos, vai dizer Gramsci, num primeiro momento, só pensavam em resolver por si mesmos, dia a dia, hora a hora, seus próprios problemas econômicos e políticos, sem vínculos de solidariedade com os que se encontravam na mesma situação. Esta passagem é de profunda importância, pois estabelece que, ao contrário do saber enciclopédico, para Gramsci, apossar-se da cultura é abandonar o eu egoísta para permitir a afirmação do eu social, isto é, dos reais vínculos humanos entre indivíduo e sociedade. Não se trata, pois, para Gramsci, de eliminar o indivíduo, e sim de estabelecer sua íntima e necessária conexão com a humanidade, sua generidade humana, no sentido de que em todo homem está presente o conjunto da humanidade. Nenhum indivíduo é produto de si mesmo. O indivíduo é sempre a síntese de um determinado desenvolvimento social. É importante observar que Gramsci traz em alta consideração o significado histórico que teve o iluminismo no processo de desenvolvimento da reflexão crítica da humanidade. Dirá Gramsci, o iluminismo, ao contrário do que muitos supõem, foi um desses momentos históricos importantes. Não foi aquele borboletear de inteligências enciclopédicas superficiais que discorriam sobre tudo e sobre todos com idêntica imperturbabilidade, que acreditavam só ser homens do seu tempo depois que tivessem lido a grande enciclopédia de D'Alembert e de Diderot. Gramsci observa que seria um erro considerar o iluminismo, suas dimensões progressistas, reduzindo-o
a um fenômeno de intelectualismo pedante e árido. Na verdade, o iluminismo, diz Gramsci, foi uma magnífica revolução, mediante a qual formou-se em toda a Europa uma consciência unitária, uma internacional espiritual burguesa, sensível em todos os seus elementos às dores e às desgraças comuns. Com isso, Gramsci não pretende fazer apologia da sociedade burguesa que nascia paralelamente ao iluminismo, mas sim ressaltar que o iluminismo, enquanto momento revolucionário do pensamento burguês, foi um grande salto cultural em relação ao pensamento medieval, pois colocou questões no plano do gênero humano e de perspectivas futuras para a humanidade, ainda que o pensamento iluminista estar ancorado na lógica do pensamento burguês ou dos referenciais da burguesia em ascensão, ele só poderia resolver estas questões no âmbito dos próprios limites da sociedade burguesa, ou seja, realizar determinados princípios apenas na dimensão formal e não na dimensão real. Gramsci destaca que, através da crítica à civilização capitalista, que se estabelece, que se forma, por exemplo, a consciência de classe dos trabalhadores. Portanto, ele está se referindo a um novo salto cultural, que, mais uma vez, não resulta de evolução espontânea e natural, e sim que encontra suas raízes na consciência do eu, o eu que julga os fatos e os eventos não só em si e para si. Ainda uma vez, aflora aqui a compreensão gramsciana da verdadeira cultura, ou seja, a cultura que representa a superação do eu egoísta pelo eu coletivo. Conhecer-se a si mesmo é compreender o lugar que se ocupa no mundo e agir criticamente diante do mundo que está posto, com a consciência de que o eu só pode ser o eu social. Outro não é o sentido da passagem de Gramsci que fecha o seu texto. Diz Gramsci: conhecer a si mesmo significa ser o senhor de si mesmo, diferenciar-se, elevar-se acima do caos, ou seja, do pensamento confuso da vida cotidiana, do pensamento dado pelo senso comum. Um superar-se que está direcionado a um ideal. E qual é este ideal? O ideal é você ter um indivíduo crítico no interior da humanidade, o indivíduo que perceba a sua existência em conexão íntima com o conjunto da humanidade, portanto, com o conjunto dos demais indivíduos. E isto não vai brotar de forma natural. Dirá Gramsci, isso não pode ser obtido se também não se conhecem os outros, a história deles, a sucessão dos esforços que fizeram para ser o que são, para criar a civilização que criaram e que nós queremos substituir pela nossa. E este nossa está no sentido de construção da sociedade socialista comunista. Portanto, uma nova forma de sociabilidade na qual a humanidade se reencontre socialmente consigo mesma, mas não consigo mesma apenas, reencontre-se consigo mesma, sendo permeada pela existência de indivíduos críticos, de indivíduos que incorporem a cultura, mas enquanto reflexão. Por fim, para Gramsci, é aprender tudo sem perder de vista a finalidade última, ou seja, a de conhecer melhor a si mesmo através dos outros e conhecer melhor os outros através de si mesmo. E, mais uma vez, reforça aqui Gramsci a importância do saber não ser um saber enciclopédico, e sim um saber que esteja vinculado com as preocupações da humanidade, um saber no qual indivíduo e
sociedade não estejam em contraposição, mas estejam em profunda integração. Seriam estas as reflexões que Gramsci apresenta neste pequeno texto. Espero que tenham gostado. Encaminhe suas sugestões positivas ou negativas, a fim de que possamos, cada vez mais, continuar contribuindo em defesa da sociologia. Até a próxima.